Começou. Saudações. Continuando as explicações sobre o método Meleagra, vamos tratar hoje principalmente da lua minguante, mas já vamos ver em particular o primeiro e o segundo dia, e aqui já está na lousa que o assunto do próximo vídeo, portanto, será o terceiro dia da lua minguante. Para quem está vendo esse vídeo e não está entendendo o que eu estou falando, tem um vídeo de introdução que explica o que é o método Meleagra e o porquê estamos na lua minguante, tratando hoje do segundo dia e amanhã do terceiro dia da lua minguante. E então é o assunto do próximo vídeo. Tá aí o contato e tem uma interrogação. E essa interrogação é: qual é o sentido do método Meleagra? Quem deve colocar esse método em prática? Com certeza tem pessoas que têm uma vida feliz. Há inclusive estatística que diz que um certo número da população nasce com genes que favorecem a felicidade dela, enquanto outros têm limitações, têm algumas, às vezes até alguns problemas genéticos e contribui para que não façam parte desse grupo de felizardos. E então tem pessoas que precisam com resiliência vencer algumas determinações da vida. Eu acho que esse método é para essas pessoas também, para quem encontra alguma dificuldade maior do que as pessoas que se sentem bem, que vivem bem, não têm o que melhorar. Então tem pessoas que percebem que tem algo para melhorar, para viver uma vida plena, para viver melhor. E aí esse método é para essas pessoas. Há também pessoas que estão passando por dificuldades pontuais, que não vão durar a vida toda, mas são dificuldades pontuais e que às vezes elas não têm muito o que fazer que dependa delas. Eu sou uma pessoa que passa por isso. Eu gostaria, por exemplo, de viver com meu filho. Nesse momento, não posso viver com meu filho. Por, enfim, problemas pessoais que eu não vou detalhar, mas é uma dificuldade que impõe para mim uma resiliência, acredito, que nem todas as pessoas precisam ter. E há pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, são pessoas também que, dependendo do grau, precisam de um método para resiliência. E com o tempo pode ser que eu pense em outras pessoas que talvez precisem de um método como esse. Para mim faz muito sentido. E aí, cada vez que eu compartilho o meu método, eu revejo ele, revejo os fundamentos, a coerência dele, para que ele faça sentido para mim e para a pessoa que eu estou conversando. Por que fazer isso? Porque é bom compartilhar, é bom ouvir a opinião das pessoas sobre o que nós estamos fazendo. Durante muito tempo esse método não precisava ser explicado de um ponto de vista didático, científico, porque só eu fazia, e agora que eu estou divulgando, preciso mesmo colocar numa linguagem que faça sentido. E gosto de questionamentos para melhorá-lo. Bom, então, uma resposta para essa interrogação aí, quem poderia e quem teria interesse em fazer o milagre, então acredito que eu respondi essa pergunta. E uma outra pergunta que alguém poderia se fazer é se precisa de muito tempo para fazer o método. Precisa dedicar muito tempo para conseguir realizar, porque são muitos detalhes, como apresentei na introdução, e pode intimidar, assim, falar, não tenho tempo para isso. Bom, eu recentemente parei, eu acho que já tem mais de uma semana, eu parei
de assistir vídeos curtos. É um vício que eu tinha, há muito tempo isso me incomodava e eu decidi parar com isso. Não assisto mais vídeos curtos. Assisto um jornal que eu pesquiso, assisto um filme, mas não fico vendo vídeos curtos aleatórios. Só isso me dá diariamente pelo menos 1 hora a mais, porque eu fazia isso pelo menos 1 hora. E eu media, meu celular marcava isso. Então, para quem acha que não tem tempo na vida, pare de ver vídeos curtos e, e eu garanto para você que você não precisa mais do que 30 minutos para você fazer tudo o que eu falo que faz parte do método Melhagra, que é um diário, e nesse diário você coloca algumas informações, faz algumas reflexões, faz algumas pesquisas de acordo com o seu interesse e faz algumas anotações de como foi seu dia e faz algumas anotações, pontua em alguns quesitos que eu sugiro para você refletir, para você pontuar. Bom, então é isso em que consiste o método Melhagra, mas hoje estamos tratando da lua minguante, então vou continuar aqui a apresentação para que no próximo vídeo a gente fale finalmente do terceiro dia da lua minguante, de algo mais específico da lua, do método. Eu ainda vou falar de algo um pouco genérico, fiz o vídeo da introdução, agora é um vídeo para falar da lua minguante em particular, e o próximo vídeo vai ser para falar, aí sim, dia por dia, do método Melhagra. Não terão mais esses vídeos introdutórios, terão, é claro, algumas digressões, mas ele vai seguir a sequência prevista no método. Vamos lá. Então, já tinha apresentado aqui esse calendário para vocês, que é o calendário que eu sigo para saber em que dia nós estamos da Lua, para eu ir lá no método e ver qual a ideia sugerida para eu trabalhar. Tá. E por acaso a Lua minguante ela tem algum impacto na nossa vida e por isso faria sentido essa escolha que eu fiz de na lua minguante tratar dos assuntos estruturais da vida? Vamos ver o que dizem as pesquisas que eu fiz. Cientificamente, a fase da lua minguante não tem uma influência direta e perceptível na vida humana, como no humor ou no crescimento do cabelo, pois a ciência não encontrou evidências que sustentem essas crenças. A principal força que a Lua exerce sobre a Terra é a gravidade, que causa as marés e afeta os oceanos, mas não é comprovado que essa atração tenha um impacto significativo nos fluidos corporais de forma a influenciar diretamente nossa biologia ou nosso comportamento. A percepção de que as fases lunares afetam as pessoas é amplamente considerada um mito, resultado de associações culturais ou vieses de percepção. Portanto, o que diz a ciência é que colocar na lua minguante os elementos estruturais, isso não tem uma fundamentação científica que justifique isso. Como eu aplico esse método há 4 anos, eu fui vendo quais assuntos combinavam com as luas, ia sentindo, e para mim ficou desse jeito. E e me ajuda a ficar desse jeito porque fica com essa representação de algo que começa num degrau e depois vai subindo. Como a lua cheia é a plenitude, é o último degrau da escada, a lua minguante precisa ser o primeiro para fazer sentido essa representação. Essa representação que eu criei para o método não tem nenhum tipo de justificativa científica para isso. Isso é coisa da minha cabeça. Cada um pode ter, aí está uma sugestão para vocês pensarem, aí cada um vê como faz sentido para si e adequa. O que eu acho mais importante do método não é seguir as luas. O que eu acho mais importante do método é o conteúdo, é o autoconhecimento do processo terapêutico de escrever, de refletir sobre si. Já essas determinações fortes em relação à lua não tem fundamentação.
Mas na lua minguante eu trato dos elementos estruturais, primordiais, ligados ao corpo, ligados ao id, ligados à, à nossa vida animal, ligado à nossa higiene, à nossa reprodução, é o que eu entendo como básico, certo? E aí uma outra maneira de falar disso, também assim, uma ideia talvez intuitiva, de que há coisas que nos ligam à Terra, coisas estruturais. E a partir desse passo podemos pensar em coisas mais rebuscadas, coisas mais elaboradas. Eu já tinha dito no vídeo introdutório que quando nós estamos numa lua, a gente não deixa de fazer as outras coisas. Então, como eu estou sugerindo a gente pensar nas questões estruturais, isso não exclui as outras coisas. Não é para nesse dia eu só vou fazer isso. Não, mas é para você ter um momento para refletir em questões específicas da vida. E aí eu sugiro dessa maneira, e aí você vai sentindo se faz sentido para você. Então, eu já tinha apresentado o método, a introdução, a sequência de cada um dos dias, o passo a passo de como fazer, isso já está muito bem explicado no vídeo de introdução. A gente vai seguir focado na lua minguante e, e depois ver um exemplo de como ficaria na prática o método focado no dia de hoje. Então, a lua minguante, focado nos cuidados fundamentais, foco nos cuidados básicos relacionados à matéria ou à estrutura da vida cotidiana. Como vocês verão, eu incluí nos itens dessa lua, por exemplo, a economia e empreendimento. O que, que isso tem a ver com estrutural, com matéria? É, foi assim que eu organizei, eu vi esse sentido e também aquela ideia da escada sugere que o que está no primeiro dia da lua é o que tem de mais fundamental, o que tem de mais básico, e o que está por último, no caso o sétimo dia, é o que tem de, em relação da vida material, é o que tem de mais rebuscado. Então a gente tem hipnopraxia, hipnologia, que são cuidados com o sono. Hipnopraxia e hipnologia são neologismos, são palavras que só aparecem aqui no método. Vocês vão procurar essas palavras, vocês vão encontrar palavras parecidas, mas essas palavras só existem no método Melhagra. E hipnopraxia significa a prática do sono, hipnologia significa a reflexão sobre o sonho, sobre o sono. E então aqui, hoje, que é o segundo dia da lua minguante, é para a gente refletir sobre alimentação e culinária. Amanhã será a caminhada e cuidados com o corpo, que é uma palavra nova aqui também, somafilia. Depois, no quarto dia, será cuidados com a vida com a água, hidropraxia, e a vida com o sol, heliopraxia, e aí a gente entende o porquê ter aparecido esse solzinho aqui e por que ter aparecido essa gotinha de água, porque hidropraxia é uma palavra também do método, que significa como a gente está se relacionando com a água. O que vai incluir no quarto dia que eu vou falar isso para vocês é sobre os banhos gelados, sobre entrar em água gelada, e heliopraxia, uma vida refletida, como está o seu contato com o sol, como que você usa o sol terapeuticamente para a sua vida. Erospsiquia também é uma palavra criada aqui no método, que já dá para entender aqui, quem conhece um pouco de grego, Eros é o deus do amor, mas aqui é o amor da sexualidade, e psiquia, a mente, erospsiquia, como está, então não... O porquê de inventar essas palavras? Se eu colocasse aqui somente sexo, não é a ideia exata do que é para você refletir, não é somente sexo, e perceba que o sexo é o elemento animal, que eu disse que fazia parte de, desse conjunto de ideias. Então, esse componente animal era psiquia e amor, que aí
eu já tinha adiantado no vídeo da introdução que aparece mesmo nesse conjunto de elementos básicos, aparece ideias sutis. Então, amor também é algo básico, e como você trabalha isso vai refletir o seu bem-estar. Croposcopia, nova palavra também, que só aparece no método, que cropos, fezes, escopia, análise. Análise das fezes, como estão as fezes, e aí vocês entendem agora essa representação. E oicopraxia, como está a sua vida na sua casa, como está a organização da sua casa. Também, por que criar essa palavra se existe a palavra lar? É porque não é exatamente a vida no lar, é o como você constrói a sua vida no lar. Economia e empreendimento. Quando chegar no dia a gente reflete sobre isso. Algumas fases da Lua que não duram 7 dias, duram 8 dias, e por isso nós temos aqui esse 8º dia. Quando tiver o 8º dia, se houver mesmo, fazer uma síntese das ideias e práticas sugeridas na Lua minguante. Então, se chegar a um 8º dia, ao invés de escrever especificamente sobre algo, é uma síntese sobre todas as ideias da Lua. E aí, a reflexão sobre o sono. Assim como a noite dá lugar ao dia, o sono é uma pausa obrigatória que antecede a renovação da vida. É a prova de que a existência não é linear, mas cíclica, com momentos de atividade intensa e períodos de inatividade vital para a sobrevivência. Com essa ideia que eu já comentei algumas vezes da escada, o método começa com o sono, o método Melhagra. No caso, quando eu fiz essa reflexão sobre a minha vida, entendi que o sono era o elemento mais que impactava a minha vida como um todo. E aí por isso que no método ele aparece como o primeiro. E aí, como já está bem explicado, a gente pega a sugestão do método e faz o nosso diário refletindo sobre essa ideia, fazendo alguma pesquisa. Estamos, portanto, no 2º dia da lua minguante e, e aí fazendo de novo passo a passo como que deve estar o diário hoje. Aparecer a data, que é lua minguante, 2º dia, alimentação e culinária. E aí você vai colocar como que está a sua alimentação, o que você tem praticado de culinária. E aí sugiro, mais uma vez, coloque esses termos na inteligência artificial e pergunte o que analisar a minha alimentação e minha prática culinária reflete no meu bem-estar, reflete na minha felicidade. Então, me adaptei aos alimentos locais, mas me programei antecipadamente para não ingerir açúcar, principalmente devido às ofertas abundantes de chocolates, mais baratos do que outros alimentos. Eu já morei aqui e eu sei que dá vontade de ficar comendo muito chocolate. Estou cozinhando mais do que o normal, isto é, quase todos os dias. Então, item 1, essa reflexão sobre essas ideias sugeridas no método. Item 2, descrição como foi o dia. Fui à piscina, mas devido ao atraso, eu terei que retornar mais tarde. Eu voltei mais tarde, finalmente. Depois eu vou complementar. No item 2 eu sugiro também desenhos, só que aqui como é digital eu ainda não acertei de como mostrar para vocês os desenhos. 3. Focar-me, o item 3 é o item de anotar insights, planos, organização, projetos, focar-me no trabalho que apresentarei em novembro, fechar uma primeira versão em francês até o final da semana, certo? Isso é o item 3. O item 4 é para fazer o gráfico em pizza e o item 5 para escrever o que tem para agradecer, o que tem para melhorar. E eu coloquei aqui para vocês a foto do meu diário, que ele não está aqui nesse momento, mas eu coloquei a foto de como eu estou fazendo. Eu juntei o 4 e o 5 numa representação só. Eu faço o gráfico da pizza. Aqui em cima eu coloco o que eu estou fazendo, mas eu preciso melhorar. E aqui embaixo eu coloco o que as pessoas e o que eu estou agradecendo.
Então, ao invés de fazer desse jeito quadradinho, eu juntei as duas representações em uma única representação. Sugiro vocês adaptarem conforme faça sentido para vocês. Apareceu aqui a escada, essa é a ideia que nós estamos começando, e tem o jeito convencional de separar o item 4, que é fazer o gráfico em pizza e dizer o que tem para melhorar e agradecer no item 5. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo sobre a lua minguante. O próximo, Caminhada e Somafilia, amanhã será o primeiro vídeo em que eu iniciarei a sequência. Quando acabar o mês lunar completo, eu vou ter que fazer depois o primeiro e o segundo dia da lua minguante, porque até agora eu não fiz em particular nenhum dia. Eu só fiz o vídeo de introdução e esse vídeo falando de maneira geral sobre a lua minguante dentro do método Melhagra. Então é isso. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos em breve para falar do dia 3. Até mais.